Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, uma série de eventos monumentais começou a acontecer na África. Movimentos de independência e a nova ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos, levaram os impérios europeus a deixarem o continente. Entre 1945 e 1980, 48 países africanos conquistaram sua independência, transformando a região de colônias europeias em nações independentes. No entanto, os governos africanos enfrentaram um grande problema. Para impulsionar o crescimento econômico, precisavam de investimentos em infraestrutura e, consequentemente, fontes de financiamento. E durante décadas, as principais opções eram as instituições financeiras ocidentais, como o Banco Mundial. Mas, com fundos limitados e exigências burocráticas caras, com relatórios detalhados sobre o uso do dinheiro, esse financiamento era inadequado. Enquanto isso, na China, uma transformação impressionante estava em curso. Com reformas econômicas iniciadas no fim dos anos 1970, o país passou por um enorme crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura, saindo de uma economia primariamente agrária para se tornar uma potência industrial global. E com o tempo, o retorno sobre os investimentos domésticos diminuiu, com a China passando de país em desenvolvimento para país desenvolvido. E assim, o país começou a procurar oportunidades de investimento no exterior. A África parecia ser um parceiro ideal, já que tinha um déficit de investimento na casa de 100 bilhões de dólares. E a cooperação econômica chinesa-africana começou há décadas. Entre 1970 e 1975, a China financiou a ferrovia Tazara, conectando a Zâmbia e a Tanzânia, com um empréstimo de 3 bilhões de dólares, sem juros, que ia ser pago em 40 anos. Foi o maior projeto de ajuda externa da China na época, dando início a uma relação amistosa com o continente. E com essa base estabelecida, quando a China começou a buscar oportunidades de investimento estrangeiro, a África, com sua lacuna de infraestrutura anual de cerca de 100 bilhões, era uma perfeita combinação. A oferta atendeu a demanda. As nações africanas receberiam o financiamento de que há muito tempo precisavam para acelerar seu crescimento, e ao ganhar juros sobre os empréstimos, a China ficaria com parte dos ganhos. E como resultado, a partir do início dos anos 2000, uma lista de projetos de infraestrutura financiados pela China decolou em toda a África. Entre 2001 e 2018, a China emprestou aproximadamente 126 bilhões para países africanos, financiando vários megaprojetos de infraestrutura em grande escala. Na Etiópia e no Quênia, o Export-Import Bank da China, de propriedade estatal, emprestou 2 bilhões e meio e 3 bilhões,2 para financiar ferrovias entre Mombasa e Nairobi, e Addis Ababa e Djibouti. E na Nigéria e Angola, o banco está emprestando 4,8 e 4,1 bilhões para financiar usinas hidrelétricas de Mambila e de Kakulu Cabasa. E a partir de 2022, empresas chinesas e argelinas estarão planejando financiar e operar em conjunto uma nova fábrica de fosfato, de 7 bilhões de dólares, na Argélia. Além desses projetos de grande porte, a China emprestou e está emprestando dinheiro para inúmeros projetos menores em todo o continente, incluindo usinas de energia, minas, linhas ferroviárias, portos e represas. Em 2020, 30% de todos os projetos de construção da África, avaliados em 50 milhões de dólares ou mais, foram financiados pela China. E além de prestar dinheiro, a China começou a investir profundamente na região. Entre 2001 e 2018, ela investiu 41 bilhões de dólares em empresas e ativos africanos. E muitas de suas próprias empresas privadas começaram a operar no continente também. A partir de 2022, estima-se de que haverá mais de 10 mil empresas ativas chinesas operando na África. Essa integração levou ao aumento maciço do comércio. Em 2021, a China comercializou 254 bilhões de dólares em mercadorias com a África, tornando de longe seu maior parceiro comercial. Esse desenvolvimento é crucial para o sucesso futuro da China. Com a população mais afluente e envelhecendo rapidamente, o país está perdendo seu posto de centro de manufatura de baixo custo mundial e se transformando rapidamente em seu maior mercado consumidor. E para obter a sua própria fonte de mão de obra estrangeira barata, a China está olhando para a África, assim como muitos países ocidentais olharam para a China há algumas décadas. Além disso, a África tem um suprimento abundante de recursos naturais que a China pode ajudar a capitalizar para alimentar sua própria economia. Com todos esses incentivos, não é nenhuma surpresa que a China tenha assumido um papel ativo no continente. Ele é uma parte importante da nova Rota da Seda, uma estratégia global de Pequim para investir em mais de 100 países em desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, houve uma grande mudança política na África. À medida que os laços econômicos se fortaleceram com a China,
os países africanos se tornaram mais alinhados politicamente com o gigante asiático. Em 2018, um total de 51 líderes africanos participaram da Cúpula Anual de Cooperação Sino-Africana em Pequim, enquanto apenas 27 participaram da Assembleia Geral da ONU. A China não apenas forneceu assistência econômica, mas também está fazendo esforços claros para conquistar aliados na região. Em 2012, inaugurou uma nova sede de 200 milhões de dólares para a União Africana em Addis Ababa, paga inteiramente pelo governo chinês. Em 2018, ela concedeu 32 milhões para a Comunidade Econômica dos Estados Africanos Ocidentais, a ECOWAS, para construir uma nova sede em Abuja, na Nigéria. Em 2022, se comprometeu a doar 600 milhões de vacinas contra o coronavírus para o continente, e está prestes a inaugurar um novo prédio do Parlamento do Zimbábue. Em uma época em que poucos países estão investindo na África, a China se manteve consistente, e isso não passou despercebido. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022, 76% dos jovens africanos apontaram a China como tendo uma influência positiva em suas vidas, em comparação com apenas 72% para os Estados Unidos. Essa é uma boa notícia para a China. Com aliados na África, ela tem mais chance de receber apoio ou pelo menos silêncio em relação a seus objetivos políticos e militares, incluindo suas reivindicações expansivas no Mar do Sul da China e em Taiwan. Embora Pequim goste de se apresentar como um aliado gentil e cooperativo na África, as coisas nem sempre são assim na prática. Para muitas nações africanas, que se orgulham de sua independência e de seu passado anticolonial, os projetos trouxeram uma administração chinesa notoriamente racista, que puniu e segregou funcionários africanos e habitantes locais, contribuindo para uma atmosfera de neocolonialismo chinês. Além disso, muitos projetos apoiados pela China não correspondem às expectativas. Com ambos lados correndo para iniciar a construção, as diligências foram frequentemente deixadas de lado. Isso levou a projetos que pareciam ótimos no papel, mas que não cumpriram os seus requisitos. Além disso, a atividade chinesa tem sido associada ao aumento da corrupção. Beijing não hesitou em canalizar milhões de dólares para as mãos de políticos, e de acordo com um relatório de 2017 da McKinsey, de 60% a 87% das empresas chinesas pagam subornos para obter licenças na África. E por fim, alguns dos projetos colocaram enormes quantidades de dívidas nas nações receptoras, gerando temores de que a China esteja implementando uma estratégia chamada de diplomacia da armadilha de dívida. Nessa estratégia, um país empresta dinheiro a nações mais pobres, sobrecarregando-as intencionalmente com dívidas insustentáveis. Sem outra opção, a nação mais pobre é então forçada a integrar ativos estratégicos ou de influência política. No Sri Lanka, por exemplo, o Porto Internacional de Hambantota é frequentemente usado como exemplo. Entre 2007 e 2012, o Export-Import Bank da China emprestou ao Sri Lanka 1,1 bilhões de dólares para a construção do porto. Mas com um tráfego menor do que o esperado, em 2017, o Sri Lanka assinou um acordo com a China Merchants Port Holdings para entregar uma participação de 70% em um arrendamento de 99 anos, em troca de 1,1 bilhões de dólares. No entanto, rotular essa diplomacia de armadilha de dívida é enganoso. O Sri Lanka não foi forçado a entregar o porto e nenhuma dívida foi perdoada. Na maioria dos projetos, os bancos chineses estão dispostos a reestruturar os termos dos empréstimos existentes em vez de confiscar os ativos físicos. E além disso, a pesquisa mostrou que a China é geralmente transparente em seus negócios e não tem como alvo países que provavelmente não pagarão suas dívidas. Apesar da falta de evidências de diplomacia de armadilha de dívida, a influência chinesa no continente africano deu origem a ansiedades ocidentais. Para combater a influência chinesa, a União Europeia e os Estados Unidos anunciaram seus próprios programas globais de desenvolvimento de infraestrutura. Em julho de 2021, os Estados Unidos anunciaram sua iniciativa Build Back Better World, um plano para acelerar o investimento privado dos Estados Unidos em infraestrutura em países de baixa e média renda. E em novembro de 2021, a União Europeia lançou o Global Gateway, um plano para investir até 300 bilhões de euros em infraestrutura global até 2027. A África está acolhendo essas iniciativas. Em todo o continente, seus líderes expressaram que não se importam com quem fornece os fundos, desde que eles cheguem. E nas próximas décadas, a África certamente servirá como arena global entre a China e as nações ocidentais, com ambos os lados buscando conquistar aliados e aumentar sua influência global. E espera-se que a competição resulte na construção de projetos de infraestrutura benéficos para toda a África, levando a um crescimento econômico rápido e estável e permitindo que a África finalmente desbloqueie seu verdadeiro potencial. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e comente com o que você quer ver no futuro. Até mais!